Pronto, pessoal, voltamos. O Padre Jorge já chegou. E nesse tempinho aí de comercial, a gente ficou batendo. Eu já sei até como é que eu vou conduzir o programa, né? Que eu ia perguntar, e aí, Padre Jorge, a pandemia? A gente tem tanta coisa para falar. E ele começou a bater um papo comigo sobre a coisa que mais eu gosto, que é a história. Eu adoro história de Teresópolis, a história da nossa terra, a história da nossa gente. Eu tenho contado aqui como as igrejas começaram em Teresópolis, igreja evangélica, igreja católica. E eu sou do tempo do Padre Jerônimo. Eu sou do tempo do Padre Jerônimo. Padre Jorge, boa tarde, amigo. Boa tarde, meu querido amigo. Boa tarde a todos que nos assistem por essa TV, que é a TV Diário de Teresópolis. A TV que alcança várias famílias, várias casas. Essa TV Diário. Essa TV do nosso amigo Vanderlei, que sempre abre as portas para a notícia, para a novidade que a cidade tem e o mundo tem. Que adora história. Sim, ele me auxilia nas histórias de Teresópolis, na história da igreja de Santo Antônio, quando tudo começou, e agora a nossa bela igreja de Santa Teresa, conhecida carinhosamente, Carracena, não sei se você sabe, no início da construção, como Catedral de Teresópolis. Catedral, tem placas, tem registro nos jornais da inauguração, plantas da igreja com esse nome carinhoso, Catedral de Teresópolis. O padre está me dizendo que está encontrando documentos dessa história, né? Sim, sim. A igreja antiga, demolida em 1917, não é? 100 anos, mais de 100 anos. Isso, quando a várzea tinha apenas uma grande praça, ao entorno toda a floresta ainda, e essa igreja demolida em 1917, e em 1940 está erguida a igreja de Santa Teresa, ainda não matriz, a igreja dedicada a Teresópolis, a padroeira de Teresópolis, Santa Teresa. E em 1941 ela é erigida então como paróquia. Até então nós tínhamos a paróquia de Santo Antônio e a paróquia de Nossa Senhora da Conceição em Venda Nova. Só tinham essas duas? Só essas duas. E aí passa a ser paróquia. Você está falando desse tempo, você vê, 1917, ela foi reerguida? Não, a pequena igreja que existe, tem a história da igreja de Santa Claudina, né? O nosso amigo Vanderlei já me explicou toda essa história. A fazenda tinha uma senhora que fez a igreja, Dona Claudina, e todo mundo dizia, vamos à igreja de Dona Claudina. Aí ficou a igreja de Santa Claudina, não é? Mas sempre foi a igreja com oratóriozinho de Santa Teresa, né? E essa igreja foi o centro ali da várzea há muito tempo. E depois, então, ela, como eu disse, em 1917, é demolida para erguer essa grande matriz que, como eu disse carinhosamente, é chamada de Catedral de Teresópolis. Essa bela igreja com vitrais vindo da Alemanha, com toda aquela construção bela que nós temos. Digo para vocês, com todo orgulho de teresopolitano que eu sou, nascido em Teresópolis, depois da Catedral São Pedro de Alcântara, em Petrópolis, a nossa igreja Santa Teresa é a mais bela. Você está orgulhoso, né? Sim, sim. Temos, né, Santo Antônio com todo aquele carinho, com todo aquele aconchego, mas assim de arquitetura, de monumental, a Santa Teresa. Eu fui lá ontem, realmente, quer dizer, de vez em quando eu passo lá, mas ontem eu estava com um tempinho e fiquei lá uns minutos lá dentro. Realmente, o piso está maravilhoso. As colunas, nossa. Quando chegamos lá, em 17 de fevereiro de 2021, um mês antes de estourar essa grande tempestade sobre o mundo, que é essa pandemia, a igreja estava rachando, estava muito assim, a estrutura estava abalada, um grande perigo da torre cair e a igreja no centro mesmo, as ogivas estavam rachadas. E nós fizemos um grande trabalho, primeiro, de sustentação, concreto, ferro, e agora nós estamos com essa restauração porque ela merece. 80 anos
essa igreja aí, olha que beleza, no coração de Teresópolis. Mas é verdade. E ali, Carcena, é um oásis da paz. No meio do concreto, né, no meio do vai e vem das pessoas no centro, elas entram lá, fazem a oração e saem em paz, em paz. Eu achei, meu querido, o senhor está falando de história, olha que a gente tem muita história para contar. Um jornal da época, 1940, em que, me foge agora o nome do escritor do jornal, mas ele descreve assim poeticamente a construção dessa bela igreja em meio à bela construção que Deus fez em Teresópolis com as torres e os tubos da Serra dos Órgãos, que se destacava no meio deste cenário maravilhoso que Deus criou, que é Teresópolis, se destacava mais uma obra que é a torre e a monumental obra da Igreja de Santa Teresa. Uma coisa que pouca gente sabe, que tem um padre que está enterrado ali, né? Sim. Embaixo do altar. Isso. Padre Bento. Isso, os restos mortais dele estão ali. Padre Bento. Isso. Desculpa, eu não vou afirmar, mas me foge agora o nome dele. Desculpa. Mas, veja, eu acho que é Padre Bento, que quem me contava essa história era meu pai e dizia que era padrinho dele. Quer dizer, mas realmente eu não tenho certeza. Mas que tem um padre lá que está enterrado. Depois né? Nós podemos pegar com precisão essa informação. É porque também é história, né? Sim. Olha que monumento. E como o dedo de Deus aponta para o céu, a nossa matriz também aponta para o céu, olha. O que, aliás, nós temos uma música que eu vou botar no dia 6 de julho aqui, num programa especial que a gente está preparando, tem uma música que fala, e o dedo de Deus aponta para o céu. Tem uma música que fala isso. Pois eu vou até te dar essa música antes do final do programa, eu vou te passar isso. E o hino da cidade de Teresópolis vai dizer que é a cidade mais bela do Brasil. Ó, Teresópolis, tão bela. Tu és a mais cidade mais formosa do Brasil. Isso aí. Padre, realmente a história, você falou 1917, coincidentemente, a igreja faz 80 anos esse ano, né? Sim, em 27 de dezembro de 2021. Ela é erigida paróquia. Em 1940, ela fica pronta, o prédio. Mas ainda, olha só, ainda pertencia a Santo Antônio, uma capela de Santo Antônio. Uhum. Aí, em 1941, ela é erigida como paróquia. Em 1917 foi quando surgiu a gripe espanhola, que é H1N1. Ela surgiu em 1917 na Europa, levada pelos americanos quando foram para a guerra. A gripe não era espanhola. Ela virou... Conhece essa história? Ela virou gripe espanhola porque os jornais espanhóis, que ficou neutro na guerra, a Espanha ficou neutra na guerra. Sim. Então, os jornais que circulavam eram os jornais espanhóis. Como a Espanha estava neutra, né, porque ela já tinha havido uma guerra civil, e aí os jornais começaram a falar da gripe que estava chegando na Europa. Aí virou gripe espanhola, e o espanhol não tem nada a ver com isso. A gripe era americana. Os americanos é que levaram para lá. E agora a gente está vivendo uma gripe parecida, que é o Covid, né? Em que as pessoas estão com medo de vacinar. Não estou mudando a história, não. É porque está aqui agora, né? Uma moça Vanusa. Hélio, muitos não voltam para tomar por conta da primeira dose, que tiveram reações horríveis. Eu tive reação da vacina. Mas não é por isso que não vou me vacinar na segunda dose, né? Eu vou voltar ao assunto da história. O padre já tomou a segunda dose. A primeira. Eu tomei a primeira dose. E posso dar um conselho de pastor, né, de alguém que quer o bem de todos nós, não só de Teresópolis, mas do mundo inteiro. Se você tomou a vacina, deu alguma reação, procure o seu médico. Ele vai te indicar o que você tem que fazer e não deixe de tomar a segunda dose. Você também que já está na época de tomar a primeira dose, vá, procure o posto de saúde, tome a primeira dose e, como eu disse, se tiver alguma reação, procure o seu médico, explique para ele e ele vai te indicar como proceder para a segunda dose. O importante é não deixar de tomar essa vacina. Padre Jorge, você veio da igreja de Santo Antônio, e eu te falei, eu conheci o Padre Jerônimo. O Padre Jerônimo ia na casa da minha mãe, da minha avó, lá no alto. Sou da época do Padre Jerônimo e do Padre Reinaldo. O Padre Jerônimo, inclusive,
Ele andava sempre não sei se você sabia, lembra disso, acho que não. Ele andava sempre com a cabeça um pouco virada. Era um jeito dele andar. Ele era muito austero, ele era alemão, né? Sim. Ele era muito austero, muito alto, magro, alto, esguio, e ele andava com a cabeça um pouco virada. Eu imagino que ele morreu de câncer na garganta. Eu imagino até que já era isso. Pode ser. Eu não conheci nem o padre Jerônimo, nem os outros padres ali da igreja de Santo Antônio, que eram os missionários do Sagrado Coração de Jesus, né? Sim. Que chegaram, holandeses também, alemães, que vieram ajudar aqui na evangelização de Teresópolis, né? Olha só que beleza a igreja de Santo Antônio, com um anexo enorme que o nosso querido Monsenhor Nivaldo, né, construiu com o apoio e auxílio de toda a sociedade de Teresópolis. Olha só, né? Colégio São Paulo ali atrás, com as irmãs angélicas também, que fazem, história, né? fazem parte da história de Teresópolis na educação, na catequese, na formação. Não podemos nunca esquecer. E lá em Santo Antônio tem uma senhora que chama Esther. Ela mora no mesmo lugar em que nasceu. E ela conta as histórias do trem chegando. Ela mora numa casa ali ao lado da faculdade. A casa não foi demolida, muitos prédios, mas conserva a casa, né? E ela conta a história do trem subindo a serra, e ela conta a história de todos esses padres que por ali passaram. O padre Jerônimo, o padre Henrique, o Padre Reinaldo. o padre Reinaldo, e também depois a chegada dos freis capuchinhos em Fátima. Em Fátima. Isso. Eles iam evangelizar até o Alto de Vieira, porque tudo pertencia a Santo Antônio. Essa imagem, eu até pedi ao Gilberto, essa imagem aí, eu tenho essa imagem no meu celular, né? Quer dizer, isso me acompanha, essa imagem me acompanha desde que eu nasci. Sim. Né? Porque eu fui criado ali no alto, na igreja de Santo Antônio, jogando bola, aonde hoje é a igreja grande, e nas festas de Santo Antônio, aquela fogueira enorme que tinha ali, e culminava à meia-noite com a queima do quadro. Quer dizer, não é a queima do quadro, a gente fala a queima do quadro, mas quando abriu o quadro. Isso tudo, infelizmente, com a pandemia, ficou para trás. Aliás, ali não tem mais como fazer a festa, porque agora tem a igreja que não tinha como não fazer a igreja. Porque essa ficou pequenininha, né? Isso. Mas embaixo da igreja maior tem um grande salão onde nós realizamos muito tempo a festa, e também na rua em frente, né? A festa de Santo Antônio, que foi o primeiro padroeiro de Teresópolis, freguesia de Santo Antônio. Toda essa região tinha esse nome, freguesia de Santo Antônio. O trabalho social continua sendo feito, né, padre? Sim. Eu vejo pessoas almoçando lá. Isso. Com a graça de Deus, nós fizemos a geladeira solidária, né? Também a construção, com a ajuda de toda a sociedade, do Centro Social e Pastoral Santo Antônio, que é aquele prédio onde funciona muitas atividades, o projeto com jovens... Que já foi na sua administração. Isso, foi. Com a graça de Deus, conseguimos inaugurar aquele prédio em 2016. Né? 2016. Isso. E ali tem trabalhos fantásticos, trabalho com a Madalena Hucker, que é o Camp, são 260 jovens que saem dali com o primeiro emprego. E muitos deles continuam trabalhando. Tem a parte de psicologia, a parte de medicina e a integração de todo o povo ali de Santo Antônio, não só de Santo Antônio, mas também da região toda. De toda a cidade. Da região toda. Da região toda. Uma igreja que está para sair é bairro Santa Cecília. Santa Cecília já ficou pronta. Graças a Deus, a igreja de Santa Cecília ficou pronta e deixamos em pé para, só a fim de acabamento, a creche Santa Cecília, né, que vai acolher as crianças do bairro Santa Cecília, Ilha do Caxangá e também Lama Fria. Daquele bairro ali todo, uma creche para 120 crianças. Bom, voltando para a igreja de Santa Teresa, né, que é catedral. Não, é a matriz de Santa Teresa. Voltando para a matriz. Carinhosamente, desde o início,
era chamada de Catedral de Teresópolis, né? Tinha placas, plantas eram Sim. feitas com isso, porque até então não tinha a nossa diocese de Petrópolis. Nós pertencíamos à diocese de... Magé. Não. A diocese de Niterói. Ah, era Niterói. A nossa diocese de Petrópolis, que compõe as cidades de Petrópolis, Magé, Guapimirim, Teresópolis, São José do Vale do Rio Preto, Areal e uma parte de Três Rios, completou 75 anos. Nós pertencíamos a Niterói, depois desvinculou com o nosso primeiro bispo, Dom Manuel da Cunha Sintra. Mas antes, o senhor falou, quando a gente está falando da Matriz de Santa Teresa, falou de uma outra igreja que também faz parte da Matriz de Santa Teresa. A Matriz de Santa Teresa, atualmente, tem as seguintes capelas, que são capelas grandes. Temos a capela de São João Batista, que hoje é dia de São João Batista. Hoje é dia de São João, dia 24. 24, uma grande igreja, né, que passou agora por uma grande reforma. Temos a antiga igreja de São João Batista, na rua São José Anchieta. No Morro. No Morro, que agora nós fazemos um trabalho lá, seguindo o trabalho caritativo do Padre Quinha, um grande padre da nossa diocese, que faz um trabalho com as pessoas mais carentes. Nós estamos lá com essa casa, uma estrutura muito boa, acolhendo pessoas que precisam ser acolhidas. Não tem pai, não tem mãe, não tem filho, né? Pessoas carentes, sérias, né? Que precisam de um lar. A gente está com esse trabalho lá também. Aí nós... Na Igreja Antiga. Na Igreja Antiga. Temos, descendo, lá no Álvaro Paná, a Igreja de Santo Expedito, uma capela Santo Expedito. No bairro dos Artistas temos a Igreja de Santa Terezinha. No Vale Paraíso, a grande igreja também de São Francisco, atrás do Hospital das Clínicas. E temos a caçula, que estamos construindo, mas já tem salão, já estamos celebrando todo domingo, lá na Vila Muqui, que é a igreja de Nossa Senhora de Lourdes. E ali no bairro dos Pinheiros, que é uma já igreja antiga, a igreja do Divino Espírito Santo. Bem no topo mesmo do bairro dos Pinheiros, 360 graus de Teresópolis. É belíssimo lá a vista. Eu conheço lá também, e a igreja do Vale do Paraíso, você tem o vidro, aquele vidro no fundo, você vê aquela sensacional aquilo. Tanto a igreja do Divino Espírito Santo, você vê toda a Serra dos Órgãos, como também a igreja de São Francisco no Vale do Paraíso. Eu estou conversando com o Padre Jorge, então relembrando um pouco a história, é importante esse momento que a gente está, aí Teresópolis vai fazer 129 anos, né? E a gente está vivendo um momento difícil no mundo, e a gente está relembrando um pouco essa história da igreja de Santo Antônio, Matriz de Santa Teresa, enfim. E o Padre Jorge faz parte, lógico, dessa igreja. E daqui a pouco eu vou falar um pouquinho sobre o Padre Nivaldo, que eu conheci muito, muito bem mesmo, né? Lá no alto. E que também deixou a sua marca aqui na história com toda certeza. E vamos voltar para continuar falando aí da Matriz de Santa Teresa. Tá linda, gente. O piso tá maravilhoso. Aquilo ali chega a brilhar, muito bonito mesmo. Rapidamente a gente está indo, pizzaria Mandacaru, lá no alto, próximo à feirinha do alto, entrou à direita em direção ao clube. 100 metros, né? 100 metros. A Roberta está lá esperando vocês. Agora com a cerveja Viva a Vida. Essa cerveja é feita em Minas e em breve sendo feita aqui em Teresópolis também, uma cerveja artesanal. Viva a Vida. Descubra um jeito novo de viver a vida. Mandacaru. Voltamos já.